Abram suas Bíblias em Marcos, capítulo. Quem está acompanhando? Tá bom. Uma pessoa sabe, glória a Deus. 2, 3 por repetição, 4. Eu vou ler o texto do 4 ao 9 por enquanto. Mais uma vez Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco e sentou-se, enquanto o povo ficou na praia. Ele os ensinou, contando várias histórias na forma de parábolas, como esta. Ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes no campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada a produzir. Ainda outras caíram em solo fértil, e germinaram, cresceram e produziram uma colheita, 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Amém. A palavra de hoje chama solo fértil, porque por vezes nós temos que sermos objetivos e sairmos daqui com alguma mensagem. A minha intenção é sempre chegar e falar assim, não o que eu estou falando hoje, mas será que a palavra que foi semeada semana passada ainda está aí? Será que a palavra que tem sido ministrada diariamente, é gerúndio mesmo, porque isso daí continua, nós temos regado ela diariamente? Eu sempre pergunto, depois que vocês escutam a palavra, o que vocês fazem com ela? Será que vocês escutam e colocam numa caixinha, ou vocês escutam e praticam? Será que vocês escutam e questionam o seu coração? Nós estamos no capítulo 4 de Marcos. Creio que poucos tiveram o trabalho de ler do primeiro ao quarto. Creio que poucos vão lá depois revisar. A palavra é repetitiva. A palavra nos faz diariamente irmos para um ponto comum. A palavra não é difícil de ser compreendida. Ela é difícil de ser aceita, de compreendida não é. Nós ficamos com medo de falar a palavra de Deus, com medo de ofender as pessoas, quando na verdade nós não deveríamos ter esse medo, porque o nome de Deus tem sido profanado e o nome de Deus tem sido ofendido diariamente. Deixa que as pessoas se sintam ofendidas por algum instante mediante a pregação clara daquilo que as escrituras dizem. O que o galego acha ou o que alguém acha não importa, o importante é o que a palavra diz. E se ela fere conceitos mundanos, que fira primeiro a nós, para que não sejamos pessoas que falemos de uma palavra, mas vivemos completamente contrário a essa palavra. No livro de Marcos, nós trouxemos todas bases históricas de quem foi Marcos, de quando que foi proferido esse livro, fiz comparação com os outros evangelhos. Tudo isso para quê? Para que esse conhecimento seja mais e mais sedimentado. A mensagem, ela passa pelo nosso intelecto. A mensagem de Deus não foi feita para ser aceita a qualquer forma. Tudo isso era mediante a crença, e a crença tem um juízo de valor. É sempre assim, passa por um juízo de valor. A fé não é diferente, nossa fé não é irracional. Eu não preciso abrir mão do meu cérebro para ser cristão evangélico. Ao passo que, diante das bagunças que têm acontecido, algumas pessoas imaginam isso. Não, mas eu tenho que abrir mão de raciocínio. Não, você tem que raciocinar, porque a nossa fé é objetiva, ela não é subjetiva. Ela é objetiva, pois Deus deixou muito claro a maneira como nós deveríamos viver. Ao longo desses 3 capítulos, entrando no 4, nós vemos Jesus instruindo o seu povo. E ele saía para instruir, para ensinar. Ele ia à sinagoga para ensinar. Ele ia, pegava o povo, ensinava. Se retirava para ensinar. Vamos só recapitular algumas coisas que eu creio que tudo isso poderá fazer muito sentido. Então vamos ficar apenas nesse livro aqui de Marcos por enquanto, no Evangelho de Marcos. Vai no capítulo 1, verso 14, apenas para recapitularmos. Diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim, chegou o tempo prometido, proclamava. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Nós já vemos aqui claramente Jesus exortando o seu povo para que eles se arrependessem e crescem nas boas novas. Mas eu vou me arrepender do quê? As boas novas mostram os motivos para que eles se arrependam.
As boas novas apontam o caminho correto e era necessário que as pessoas se convertessem diante da palavra. Depois, nós vemos o chamado de Levi, nós vemos no capítulo 2 esse chamado de Levi, onde ele começou a chamar seus apóstolos, seus discípulos. Nós chegamos no capítulo 3, onde ele escolhe os 12 apóstolos. O que me chama muita atenção, mostra claramente o poder de Deus, quando ele começa a deixar claro, por intermédio de sinais, no capítulo 3, que ele era o Messias do quais o Antigo Testamento apontava. Ele estava falando de uma mensagem antiga que estava recaindo sobre ele. Tudo o que ele fazia era para que provasse que ele era o Messias. Nós terminamos o capítulo 3 com a seguinte frase, capítulo 3, verso 35, que diz assim: quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem faz a vontade de... Mas o que é a vontade de Deus? O que é a vontade de Deus? Vocês já se perguntaram o que é a vontade de Deus? Sim ou não? Quem sabe o que é a vontade de Deus aqui? Glória a Deus, aleluia. O que é? Eis que te digo, sigamos o que está escrito. Não pode acontecer isso. Isso todo mundo deveria saber responder. Uma criança de 5 anos a um senhor de 98 anos. Ou uma senhora de 99. Quantos anos, Jô? Quase, acertei. Falei 98. Mas essa é a questão. A palavra de Deus é muito clara. Mas se nós não conhecemos esse Deus, como que eu vou fazer a vontade dele? Você vê como é preocupante? Eu fico muito preocupado, eu tenho que mudar toda a pregação que eu desenhei quando eu tenho essas respostas. Por quê? Nosso povo precisa ter o conhecimento do que é a palavra, porque por vezes nós estamos levando vidas pecaminosas, vidas do quais nós desagradamos a Deus diariamente, sem saber, porque se eu não conheço a palavra, Deus sabe do meu coração, sabe? A Bíblia fala do seu coração, é enganoso, pecaminoso, nada de bom é em você. Esse é seu coração não é todo bonitinho, que nem Ursinhos Carinhosos mostra, que nem a novela da televisão mostra. Seu coração é caído, você é um ser humano corrompido pelo pecado, e nós precisamos de uma palavra que nos direcione, todos nós, todo mundo aqui foi criança, ou não? Você tinha que seguir ordens, você está num estado onde você tem que seguir ordens. A ordem não visa nos destruir, ela visa nos proteger. Mas se eu não conheço essa lei de Deus que nos protege, eu vou construir um Deus conforme a minha consciência. Eu não vou conseguir ter clareza de um verso simples. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem estava falando isso? Quem? Jesus. Jesus estava falando isso. Quem faz a vontade de Deus? E onde estava a vontade de Deus? Da boca de qualquer pessoa que viesse e falasse. Desde aquela época já havia os falsos profetas, aqueles que traziam mensagem dizendo serem inspiradas por Deus, que não eram. Não é novidade os falsos profetas hoje. Por quê? Nós cremos que profecia é tudo aquilo que é falado em nome de Deus. Daí tudo aquilo que fala em nome de Deus nós temos que falar amém. Não passa por um crivo. O único que sabe o nosso futuro de maneira exata e precisa é Deus. A profecia dele se encerrou de maneira muito clara. Alguém pode falar alguma palavra falando que Deus está falando e acrescentar como inerrante e infalível? Sim ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Por quê? Porque nós somos seres corrompidos pelo pecado e a palavra de Deus visava anunciar o Messias que haveria de vir. Então, a palavra, o cânon bíblico se encerrou e nós temos clareza e certeza disso. Não há dúvidas acerca disso. Embora nosso desejo é que faltem algumas folhas, mas preciso de mais. Um dos pilares da reforma protestante é a sola escritura. Deus fala de maneira inerrante somente por intermédio da palavra de Deus, das escrituras. E isso não é horrível, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque eu não estarei submisso à vontade de uma pessoa que vira e quiser querer derramar a santidade em cima de mim, sendo que não existe isso escrito na palavra. E ele já deixa bem claro quem são os seus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus. Mas se eu não conheço a vontade de Deus, como que eu vou fazer a vontade?